Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, nós estudaremos o parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que a sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Então, a sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. A partir dessa leitura, nós já identificamos que a sentença não precisa ter relatório e que ela deve, evidentemente, mencionar os elementos de convicção do juiz. Para aprofundar esse estudo, nós vamos estudar os elementos essenciais da sentença. Para isso, eu peguei esse dispositivo aqui do Código de Processo Civil, porque eu creio que ele é bem elucidativo, eu creio que ele é bem didático, né? Ele divide de forma muito fácil de compreender os elementos essenciais da sentença, que também são chamados de requisitos intrínsecos da sentença. Eu vou colocar eles aqui de 3 cores diferentes, tá bom? Vou colocar aqui, olha, o primeiro elemento essencial da sentença é o relatório. O segundo elemento essencial da sentença são os fundamentos, a fundamentação. E, por fim, o terceiro elemento essencial ou requisito intrínseco da sentença é o dispositivo. E o que são cada um desses elementos, professor? O relatório é aquele trecho da sentença que contém o nome das partes, identificação do caso, o resumo do pedido e da resposta dada pela defesa, certo? O registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Então, nós percebemos aqui que o relatório ele serve para mostrar para quem está lendo que o juiz de fato analisou todo o processo. Olha, na folha tal tem a citação. Olha, na outra folha ali do processo tem tal informação. A acusação sustentou tal coisa. A defesa apresentou tal tese defensiva. E aí por aí vai, certo? Tudo o que de mais relevante aconteceu no processo vai constar aqui no relatório. Logo na sequência, a sentença ela traz como elemento essencial, e isso aqui de fato sequencialmente dentro da sentença, tá bom? Primeiro o relatório e logo na sequência vem a fundamentação. Na fundamentação, o que o juiz faz? Ele analisa as questões de fato e de direito. Então, na fundamentação, ele aprofunda a análise do caso para, um pouco mais à frente, decidir. E a decisão propriamente dita, ela recebe o nome de dispositivo. O dispositivo da sentença é aquele trecho finalzinho da sentença em que o juiz resolve as questões que foram submetidas a ele. Então, a sentença ela tem 3 requisitos intrínsecos, também chamados aqui, por esse artigo 489 do Código de Processo Civil, de elementos essenciais, que são relatório, fundamentação e dispositivo. O dispositivo é a decisão propriamente dita. Agora, eu abri aqui com vocês o artigo do Código de Processo Penal que trata da sentença. Primeiro eu li o do Código de Processo Civil, eu acredito que ele seja mais didático, é mais fácil para nós compreendermos a partir dele, porque ele já divide em 3 diretamente. Mas agora nós vamos ler esse artigo 381 do Código de Processo Penal e nós vamos tentar entender nele o que é relatório, o que é fundamentação e o que é dispositivo. E aí nós ainda vamos ver que tem um extra nesse artigo 381, que nós vamos falar dele também, tá? Então, primeira coisa aqui, nós vamos falar aqui do relatório. Tudo que for relatório, eu vou grifar para vocês de vermelho, tá certo? Vamos lá.
a sentença conterá os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Isso é relatório. A exposição sucinta da acusação e da defesa. Isso é relatório. O juiz aqui está relatando os autos, está fazendo um resuminho do que tem lá no processo. Agora, eu vou colocar para vocês, de verde, o que é a fundamentação, tá bom? A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamentar a decisão. Vocês veem aqui, olha, que fala de motivação de fato, ou seja, o que aconteceu faticamente, e de direito, ou seja, qual o entendimento jurídico que o juiz está aplicando no caso concreto. Inclusive o quê? Olha aqui, a indicação dos artigos de lei aplicados. Então o juiz pode, por exemplo, constar lá na sua fundamentação que, olha, eu estou aqui aplicando o artigo 147 caput do Código Penal, que diz que é crime de ameaça ameaçar alguém por palavras, por exemplo, de causar-lhe mal injusto e grave. E aí ele usou o dispositivo legal e ele continua a sua fundamentação dizendo, olha, no caso concreto, o João ameaçou o Pedro por palavra, dizendo que iria ceifar-lhe a vida. Então, nisso aqui a gente percebe que o juiz está fundamentando, porque ele está apresentando a motivação fática e também a motivação jurídica, inclusive com a indicação dos dispositivos de lei aplicados. Isso é a motivação. E aqui, como nós estamos falando de direito penal, outra coisa que vai constar lá na fundamentação, para vocês entenderem bem, é, além do fato de que, olha, a materialidade e a autoria, ele também vai fundamentar a respeito da dosimetria da pena. Então ele vai constar lá, olha, na primeira fase da dosimetria, eu verifico essa circunstância judicial desfavorável, analisa a segunda fase, a terceira, aponta os artigos que ele está utilizando, artigo 59 do Código Penal, artigo 61 do Código Penal, coloca lá o regime inicial de cumprimento da pena, avalia se vai aplicar o artigo 44 do Código Penal, se vai aplicar o artigo 77 do Código Penal. Então ele avalia tudo e encerra a fundamentação. Logo na sequência, o que ele coloca? Vou colocar aqui para vocês em azul. O juiz consta na sentença o dispositivo. O dispositivo é propriamente a decisão mesmo, tá? Então, no dispositivo ele vai constar lá, por exemplo, que diante do exposto, ele condena o fulano de tal a pena de X dias de detenção em razão da prática do crime tipificado em determinado artigo. Perfeito? Então, é isso que ele consta no dispositivo. A decisão mesmo final dele, que ele está condenando o fulano de tal a pena X em razão da prática do crime previsto em determinado artigo de lei, tá? E olha só, nós já terminamos aqui os 3 requisitos intrínsecos da sentença, mas falta o inciso 6º. O inciso 6º eu vou grifar aqui para vocês em amarelo. Aqui diz o seguinte, olha, vai constar na sentença a data e a assinatura do juiz. Data e assinatura do juiz, então, tem que constar na sentença? Sim. Segundo o artigo 381, inciso 6º do Código Penal, também tem que constar. E a data e a assinatura da sentença recebe pela doutrina o nome de requisito extrínseco da sentença, tá bom? Então, vamos marcar aqui para vocês, olha. Fundamentação, dispositivo e relatório recebem o nome de requisitos intrínsecos. Já a data e a assinatura do juiz recebe o nome de requisitos extrínsecos. Da sentença. Perfeito. Então, agora que nós já sabemos
os elementos essenciais da sentença, os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, agora nós podemos continuar nesse estudo e analisar que o parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.099 está o quê? Dispensando o relatório. O relatório foi o primeiro requisito da sentença que nós estudamos. É dispensado o relatório, aquele resuminho do processo. Então, a Lei 9.099, tendo em vista os princípios da simplicidade e da celeridade, estabeleceu que no juizado especial criminal a sentença pode dispensar o relatório. E para operacionalizar isso, é muito fácil, tá? O juiz, quando vai fazer sua sentença, ele já consta lá, olha, vistos, né? Ele consta lá, no comecinho, dispenso o relatório, na forma do artigo 81, parágrafo 3º da Lei 9.099, e logo na sequência ele já passa para a fundamentação. Um pouco mais à frente, ele vai para o dispositivo da sentença. Perfeito? E terminando aqui o parágrafo 3º, vemos que, na sentença, o juiz mencionará os seus elementos de convicção. Ora, é justamente o que eu expliquei para vocês. Ele deve fundamentar. Apresentar seus elementos de convicção é apresentar a sua fundamentação. Por que eu entendi que ele deve ser condenado? Ah, é por causa disso, disso, disso. Tem esse artigo de lei, tem esse fato comprovado aqui, a testemunha disse tal situação, etc. Tá bom? Então, ele deve fundamentar, apresentar aqui os seus elementos de convicção, porque ele tem um livre convencimento motivado, ele precisa motivar. E aqui eu lembro para vocês uma coisa. A gente viu que este parágrafo 3º, ele dispensou o relatório. Ele dispensou o relatório. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o legislador quisesse dispensar fundamentação ou dispositivo, será que ele poderia? Do juiz de direito? Será que o legislador poderia, assim como ele fez com o relatório, porque o relatório a gente viu que está dispensado. Mas se o legislador quisesse dispensar fundamentação ou dispositivo, será que ele poderia dispensar esses dois requisitos intrínsecos da sentença? Não poderia, tá bom? Por que não poderia? Primeiro, vamos falar da fundamentação. A fundamentação, ela é um requisito intrínseco da sentença que não pode ser dispensado porque decorre de uma previsão constitucional. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, tendo em vista a obrigação constitucional de fundamentar todas as decisões, não seria possível que a legislação infraconstitucional dispensasse o requisito intrínseco da fundamentação. Não seria possível. Fundamentação necessariamente tem que constar da sentença. E, evidentemente, o dispositivo também não tem como dispensar. O dispositivo é justamente a decisão. Como é que eu vou decidir sem dispositivo? Não tem como, né? Então, sem o dispositivo, não se decide nada. Então, não dá para dispensar, nem que o legislador quisesse, fundamentação e dispositivo. Mas dá para dispensar e o legislador, de fato, o fez no que toca aqui ao relatório. Ok? Deu para entender perfeitamente? Ficou claro? Comentem aí para eu conseguir saber se vocês entenderam a aula, se estão gostando, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.